E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí começando mais um devocional, né? E hoje é o dia 8, tá certo? E bom, para você que não me conhece, eu me chamo Rafael e tenho compartilhado diariamente com vocês um pouquinho do devocional que eu tenho lido, que eu tenho entendido, que eu tenho anotado e aplicado na minha vida desde então, tá certo? E o dia de hoje é o dia 8 e o tema é sem crise. Sem crise, né? Como assim, Rafael? Vem cá, vamos descobrir comigo, vamos descobrir junto, né? Na verdade, eu já dei uma lida, já dei uma anotada, já anotei algumas coisas e vou compartilhar com você. Mas vou dar uma lida aqui, uma pequena lida aqui no devocional. Vamos lá, sem crise. Ele é baseado no livro de Esther, né? Esther 4:14. E aqui tem um versículo base que diz assim: mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. E aí eu dei uma olhada no texto aqui, e aí vamos lá. O versículo que a gente acabou de ler, ele relata uma situação de crise da rainha Esther. Seu povo tinha sido condenado à morte e ela aparentemente nada poderia fazer. Situações como essas rondam nossa vida o tempo todo, a todo instante, né? Tudo está bem, porém, em algum momento, de uma hora para outra, a tempestade nos alcança. E aquilo que confiávamos que ia dar certo, desmorona, né? Aquilo que a gente confiava que ia dar certo, e aí de uma hora para outra já não dá mais. Bem, e o que podemos aprender com a vida da rainha Esther? E aí eu anotei algumas coisas e eu quero compartilhar com você. O que a gente pode aprender com essa história? Já indico que você leia o capítulo 4 inteiro, junto com esses passos aqui. Aí você vai ter um entendimento legal também, digamos assim, você vai abrir mais a sua mente para o que o texto está dizendo, tá certo? Vamos lá, sem crise, e hoje é o dia 8. E aí, o primeiro passo que eu anotei aqui é assim: nunca ande só, tenha os seus por perto. Não ande só, sabe? É sempre bom, é primordial, é fundamental para que a gente consiga ir mais longe acompanhado. Ir mais longe é muito mais difícil quando você está sozinho, principalmente em tempos de dificuldade. Tenha pessoas que oram por sua vida em todos os momentos. Eu não sei se você tem esse tipo de gente ao seu lado, esse tipinho de gente aí que ora por você, mas eu tenho. Eu quero compartilhar com você, eu tenho esse tipo de amigos, né? Eu tenho essas pessoas que são pessoas enviadas por Deus mesmo, preparadas por Deus, que elas oram por mim, oram constantemente e já oraram também no momento de dificuldade. Se você assistiu os devocionais passados aí, eu já compartilhei com você um pouquinho da minha experiência e aí você vai entender melhor. Então assiste os outros depois também, beleza? Então, tenha pessoas que oram por sua vida a todo momento, a todo instante. Outra coisa, não tome decisões precipitadas. Não tome decisões precipitadas em meio ao caos. Uma atitude de sabedoria pode mudar completamente a situação do caos. Uma atitude de sabedoria, uma atitude bem pensada, algo bem pensado, pode mudar completamente o rumo da sua caminhada, o rumo do seu problema, até mesmo resolver de uma hora para outra, porque simplesmente você parou, pensou, analisou, né? O texto fala que a rainha, que a Esther, ela tomou uma decisão de orar e a resposta veio, e aí a gente vai compreendendo aqui, certo? O 2 diz assim, ó, segunda coisa que eu anotei: a união fortalece a caminhada. A união fortalece a caminhada. Primeiro, eu falei, nunca ande só. Segundo, a união fortalece a caminhada. Não corra de Deus. Não corra de Deus. Corra para Deus. Não tente resolver sozinho. Na maioria das vezes, só a força do seu braço não basta. Não tente resolver sozinho, porque na maioria das vezes a força do seu braço não vai resolver o problema. Não deixe o Senhor para a última opção. Não deixe o Senhor para a última opção, sabe? Por quê? Às vezes na dificuldade a gente se afasta da igreja, a gente se afasta dos amigos, se afasta das pessoas e procura ficar sozinho sofrendo ali. É bom você ter o seu momento? É excelente, tenha o seu momento. Mas não corra de Deus, não corra da sua comunidade, não corra dos seus amigos, não corra dos seus pais, não corra das pessoas que te querem bem. A união fortalece a caminhada.
A união fortalece a caminhada e nos faz seguir. A caminhada fica mais leve quando a gente pode dividir o fardo, quando a gente pode bater um papo, quando a gente tem alguém que ora por nós. E você compartilha naquele momento de oração ali. Ou simplesmente manda uma mensagem, ora por mim e tal, estou precisando de oração. Isso ajuda muito na caminhada. Beleza? Terceiro, mude de postura. Mude de postura. Faça uma análise. Tente entender a ocasião e peça orientação. Sabe, mude de postura, não se esconda. Procure os seus. Tente entender o que está acontecendo e busque uma orientação. Se você não tem alguém, é importante que você tenha alguém. É importante que você tenha alguém que te ajude na oração, que te oriente, sabe? Alguém experiente, alguém que quer o seu bem, alguém que te ama. E alguém de preferência mais experiente que você. Porque certamente essa pessoa já passou por algo parecido e vai te orientar da melhor forma, tá? Deus quer te usar para transformar o problema em solução. Deus quer usar você para transformar o problema em solução. Para viver o melhor... Vamos lá. O problema que você vive hoje será a resposta na vida de alguém amanhã. Então Deus quer usar você, porque você é a solução. Você é a solução do problema de amanhã, de outra pessoa. Amanhã você vai ver uma pessoa passando por uma dificuldade parecida e você vai saber como agir, porque você passou por aquilo. Mas primeiro você tem que tomar uma postura, encarar o seu problema, procurar entender o que está acontecendo, tirar uma lição disso. E não guardar só para você, porque no futuro certamente você vai ajudar alguém. Certamente no meio da caminhada você vai encontrar alguém que precisa de você. E aí Deus vai te usar. Deus vai te usar para ser a solução no problema de outro, sabe? Para viver o melhor de Deus é necessário estar próximo. Para viver o melhor de Deus é necessário estar próximo. Próximo de Deus. Só assim você vai conseguir viver o melhor, porque próximo dele você vai entender o que ele quer de você. Você vai entender o seu propósito, o que ele quer, aonde ele quer que você se desenvolva. Entende? Só vamos entender sua vontade quando nos aproximarmos dele. Se achegue mais perto de Deus, principalmente nas crises. Essa é a melhor hora, nas crises. É onde mais a gente aprende. Quarto. É isso mesmo, isso mesmo. Quarto. Dependência. Seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus e os seus planos darão certo. Essa é a melhor forma de encarar a situação. A dependência de Deus. Sabendo que o problema existe, o problema está aqui. Mas é muito mais fácil eu passar com ele. É muito mais fácil eu acreditar e eu ter fé que tem alguém que cuida de mim, que está cuidando de mim e preparou esse momento para que eu aprendesse, para que no futuro eu ajudasse alguém, para que eu tire a lição da minha vida para a minha vida e dali em diante eu tome uma postura, eu seja diferente, eu mude as minhas atitudes, as minhas palavras, o meu jeito de ser, o meu jeito de tratar as pessoas, a forma com que eu olho a vida. Seja dependente de Deus e os seus planos darão certo. Corra para os braços do Pai, pois lá não existe sofrimento. Você vai ter dificuldades, mas sofrimento no Senhor não. Lá você vai ter paz, você vai encarar a vida de uma outra forma. Tá? Saber que ali você está crescendo para se desenvolver, certo? E é isso que eu queria bater um papo com vocês, sem crise. No momento da crise procura o Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer na sua vida.